Obrigada, Aurora. É sempre interessante, né, a gente pensar pelo viés de que, se não estávamos preparados para determinado momento, para determinada situação, podemos começar a qualquer momento, né? Isso é o que importa. Mas eu vou deixar o momento das perguntas para depois. Eu preciso fazer um comunicado. Infelizmente, o Cássio não vai conseguir conectar conosco. O Cássio, que é o CEO do Grupo Portfólio, representante do Ceará. Ele mandou uma mensagem aqui para o nosso time pedindo muitas desculpas, mas ele teve realmente esse imprevisto com a reunião que ele estava, que se alongou, mas se deixou também à disposição para interagir com quem tiver interesse, então a gente tem os contatos dele. E aí eu queria convidar o Marcos para seguir com sua apresentação e depois a gente fazer o momento do Conecta, né, que dentro do benchmarking é o momento onde a gente proporciona a troca de experiências. Então, Aurora, super obrigada pela tua apresentação. Eu convido o Marcos, como eu disse, Marcos Domingues, ele é CEO na Qualivida e representa aqui o estado da Bahia. Seja bem-vindo, Marcos. Boa tarde, pessoal. É um prazer enorme estar aqui participando com vocês da Anshan e poder compartilhar um pouquinho do que a gente vem fazendo, não só nesse momento de pandemia, mas um pouco antes e o que a gente vislumbra para o futuro. Eu pensei bastante sobre como compartilhar e ser extremamente prático com o que a gente pode aplicar no nosso dia a dia também e o que a gente veio aplicando. Então eu preparei uma apresentaçãozinha bem rápida sobre um pouco da Qualivida. Você consegue habilitar, ou Alessandra ou Júlia? Só para eu compartilhar aqui a nossa apresentação, aonde eu conto um pouco da história do que nós fazemos e o que a gente tem pensado em fazer para os próximos anos e os próximos momentos aí. Me digam se vocês já estão vendo a apresentação. Já está compartilhado? Sim, Alessandra, joia. sim, tudo certo. Ótimo. Então, assim, o que a gente pensou, né? Nós pensamos em compartilhar um pouco dos negócios e a Qualivida no pós-pandemia. Nós trabalhamos com saúde domiciliar e nesse momento de pandemia, nada mais atual do que a gente entender saúde e domicílio, né? Várias coisas extremamente na moda. Saúde por causa do próprio Covid e domicílio, porque a gente foi obrigado a se confinar em casa. E aí a gente acha que saúde domiciliar é uma coisa nova, e não é, né? Já são mais de 25 anos da história da saúde domiciliar no Brasil, e talvez agora o negócio comece a deslanchar, ou teremos outras visões e novos desafios ligeiramente diferentes do que a gente tinha quando era, eu diria que no passado, pré-pandemia, né? O AC do antes Covid. Mas aí o que a gente vê, né, vamos aos fatos, a gente acredita que seremos pacientes de home care, envelhecimento da população, em 10 anos os custos de saúde subirão 270%, até 2030 também é esperado que você tenha mais de 25% da população brasileira acima de 60 anos. Então, tudo mostra que esse processo de envelhecimento vai exigir cada vez mais de uma atenção de saúde, de uma necessidade de saúde. Sob essa ótica, né, nesse olhar, a gente começa a perceber que não dava, nós começamos a perceber que não dava para ficar atendendo a saúde da população e a saúde dos idosos baseado no modelo que a gente tinha. E a gente começou a perceber isso bem antes da pandemia, quando a gente fez um estudo e a gente identificou que 46% dos serviços hospitalares podem ser feitos em casa e que o mundo e o Brasil é hospitalocêntrico. Todas as nossas soluções estão baseadas em ir para o hospital.
a gente vê hospitais de campanha sendo construídos, a gente vê todo o movimento, ao mesmo tempo, não vá para o hospital se você tiver alguma coisa simples. E aí o mundo também não estava preparado para poder suportar esse não vá para o hospital e pipocou-se uma série de outras complicações derivadas de problemas de saúde que as pessoas têm e que não necessariamente são ocasionadas pelo Covid, mas que são doenças que necessitavam acompanhamento. Então, a saúde domiciliar também precisou ser reinventada e está preparada para suportar isso daí. A gente na Qualivida tem uma história de sucesso. Em 2010 ela passou por um processo de aquisição e a gente vê essa curva até o final de 2019 nós crescemos quase 800%. Parece a curva do Covid, mas não é não, é o aumento do nosso faturamento e do nosso crescimento. E a gente pensa assim, poxa, uma empresa que está dando certo, está crescendo, o que mais que eles querem como se reinventar? Está na moda, é saúde e ainda é saúde domiciliar. Mas a gente percebeu que só isso não era mais suficiente. Então, começamos a pensar no início de 2019, o que a gente faz agora? Como é que a gente reinventa a Qualivida? O que a gente precisa pensar diferente? E a gente traçou alguns pilares, aonde nós centramos o paciente e começamos a olhar qual é a dor desse paciente. Como é que a gente deve se posicionar frente a esse paciente? Parece tão assim fora de moda falar em um olhar no cliente ou foco no cliente, mas é completamente diferente sobre a ótica de você colocar o cliente no centro e o paciente. A saúde nunca olhou para o paciente no centro. Sempre foi quem manda é o médico, quem manda é a clínica, o hospital, é ela que define a linha de conduta do tratamento do paciente e o paciente não tem nenhuma opinião sobre isso. A gente vê entidades do setor até durante a pandemia dizendo que o tratamento do paciente ele é tripartite. Ele é uma decisão do médico, do plano de saúde e da instituição de saúde a qual ele está ligado. Ou seja, é uma visão completamente diferente que a gente tem e que o mundo tem com o cliente e o empoderamento do cliente. O paciente precisa ser ouvido, o paciente tem vontade, o paciente tem necessidades a serem tratadas. E isso o segmento de saúde não tinha esse olhar. E a gente vê que todo mundo está se empoderando, assim como o paciente também está se empoderando. Diante disso, a gente precisou traçar algumas revisões nas nossas crenças, qual é o impacto disso na nossa empresa e qual é o direcionamento que a gente precisou tomar. Então, a gente, nesse processo de reinvenção, no ano passado, passamos por um programa de desenvolvimento de liderança, onde a gente começou a mudar o mindset das pessoas, onde a gente mescla pessoas de diversas faixas etárias, então a gente costuma trazer a diversidade para dentro da empresa e isso não é de agora, como eu digo, a gente precisou fazer esse aculturamento, como a Aurora Barros colocou, você mudar a cultura, mudar essa mentalidade das pessoas, você causa um enraizamento do seu modelo mental. Então, as nossas reuniões, as nossas definições de planejamento estratégico foram completamente fora da caixa. Em lugares fora da empresa, a gente leva para lugares emblemáticos, que é como a gente brinca, dar um cavalo de pau no transatlântico. Então tem um transatlântico aí no final, no fundo da foto, tem esse propósito, mostrar para as pessoas o tamanho do que é um transatlântico, das lideranças e como é que a gente faz isso da noite para o dia. Não é assim, não dá para ser feito por causa de achismos ou por causa de modismos. A gente precisa aculturar as pessoas e pensar muito bem no que a gente está fazendo. Então, nesse processo de redesenho do nosso planejamento estratégico, nós vimos que a saúde domiciliar ela precisa ser colocada no centro das atenções. Então,
nós definimos que queremos ser a maior empresa de saúde extra-hospitalar do mundo e, assim como o Airbnb é a maior empresa de hospedagem sem nenhum quarto de hotel no mundo, o Uber é a maior empresa de transporte sem nenhum veículo no mundo, a Qualivida pode ser o maior hospital ou a maior instituição de saúde extra-hospitalar do mundo sem nenhum leito. É essa a visão, a gente sonha grande, sonhamos ousados e quando a gente se viu, nós estávamos sendo atingidos por um meteoro. O mundo foi atingido por um meteoro e, como eu brinco, um meteoro com proporções paleolíticas e do tamanho de um vírus. O Covid chegou, atingiu e sacudiu tudo isso. E dentro desse sacudiu tudo isso, dessa revolução, como o mundo se costumou a chamar de novo normal, o mundo antes do Covid, a C ou o DC depois do Covid, alguns brincam, isso também mexe com a gente. E mexeu, a gente não precisou rasgar o nosso planejamento estratégico, a gente estava preparado, mas inevitavelmente faz com que a gente acelere algumas ideias que a gente tinha, tire alguns projetos da gaveta com mais rapidez ainda. Nós somos rápidos para poder dar respostas rápidas ao mercado. Então, videoconferências, a gente colocou 85% da equipe em home office logo no primeiro dia que a gente percebeu que as coisas estavam mudando, porque do dia 13 para o dia 14 eu apareci com sintomas de Covid, outras lideranças da empresa apareceram e a gente precisou institucionalizar o home office de imediato. E assim se sucedeu nos dias seguintes e essa semana a gente completa 4 meses em home office e em um processo de retomada. A gente precisou fazer comunicados aos convênios e aos nossos clientes, liberamos atendimento pré-hospitalar para todos os pacientes, independente se era coberto ou não pelos convênios, começamos a fazer vídeo monitoramento, tirar pacientes de hospitais de forma mais ativa. Então, assim, a gente implantou um plano de contingência no nosso comitê de crise e ações muito rápidas, com menos de 10 dias a gente tinha uma série de ações sendo implementadas para que não parássemos a empresa. E como a Aurora também colocou, né, o dever de casa já era difícil fazer para quem tinha tudo organizado, não foi simples, mas foi muito mais fácil e menos doloroso para a gente transmitir e transferir tudo para casa, porque já era um conceito que a gente acreditava. E aí, nós, no meio da pandemia, num processo que a gente concluiu 10 anos, no dia 1º de junho de 2020, da aquisição, e de que a gente cresceu mais de 800% nesses 10 anos. Mas ainda assim, como eu disse, nós decidimos refundar a Qualivida. E aí, no dia 1º de junho de 2020, nasce uma nova empresa. A Qualivida deixa para trás os seus processos normais, os seus processos tradicionais, deixa de ser uma empresa tradicional de home care e ela passa a ser uma plataforma de delivery de saúde domiciliar, aonde a gente enxerga todo esse novo contexto, a gente começa a promover mudanças que a gente acredita que serão essas mudanças para frente, é o que eu gostaria de discutir hoje aqui, de ouvir de vocês, de compartilhar com vocês do que são essas mudanças. Então, assim, a gente acredita que o home office, ele veio, ele vai se estabelecer, mas ele será um misto de dias de home office e dias de presencial. Isso daí é o nosso terraço que a gente tem na Qualivida. Então, essas áreas externas, elas serão reaproveitadas e vistas de uma forma diferente. Elas estão sendo transformadas em estações de trabalho. Hoje a gente usa para refeições ao ar livre, para promover essa troca e o ambiente das pessoas. Essa semana passada nós estávamos conversando com uma psicóloga especializada em trabalho e que ela falou que as pessoas, como estão trabalhando há muito tempo em casa, e a empresa precisa se transformar no ambiente de descontração
para aquela pessoa. Ela vai para a empresa e aonde ela vai descompressar, onde ela vai desopilar, onde ela vai passar para refletir e refrigerar ou refrescar as suas ideias, vai ser a empresa e não o contrário, e não você precisar sair da empresa. Então, esse equilíbrio entre casa e empresa, ele vai precisar acontecer com mais frequência e o que a gente vê na Qualivida desde que nós começamos a retomar os escritórios, as nossas unidades, é que a troca, a agilidade, a cultura, os insights, eles acontecem na hora que você está presencialmente, na hora que você está trabalhando próximo a um colega e você ouve aquela conversa e você tem um insight, porque em casa você consegue fazer uma série de coisas, por mais que você tenha rotina, por mais que você tenha uma série de habilidades, mas é você e você sozinho, e por mais que as ferramentas de comunicação permitam que a gente troque ideias e que a gente faça reuniões mais produtivas, elas são reuniões, elas são objetivas, elas são curtas, elas permitem uma interação visual, mas elas não permitem uma troca de experiência, elas não permitem que você absorva a cultura da empresa e que você dissemine a cultura dessa empresa do que você vai fazer e de como vai fazer. Então, nós estamos mesclando dia sim, dia não, equipes trabalham hoje, outras equipes trabalham amanhã, para também não encher a empresa, né, nesse momento de distanciamento, mas a gente percebeu que o encontro humano ele é indispensável. O momento onde você junta 3, 4 pessoas ali e conversa e trabalham simplesmente numa mesma mesa ou num mesmo ambiente, você tem uma construção de ideias muito mais abrangentes e muito mais fértil do que você sozinho. O nosso trabalho, como é atendimento de saúde em casa, ele poderia ser feito sozinho facilmente, mas não é isso que a gente quer. A gente precisa inovar, a gente precisa se reinventar e a gente só reinventa com a cocriação. E a cocriação acontece quando a gente troca essas ideias junto. Outra coisa, a telemedicina está aí, chegou, a gente está implantando, Oi, Mel, boa tarde, está tudo bem? fazendo, isso veio para ficar. Aí é Tudo um ótimo, e aí, como é que enfermeiro tá a nosso está semana? fazendo um monitoramento de um paciente. E sua mãe, dona Então, não sei se Floraci? vocês estão podendo ouvir no fundo a apresentação. Ele está atendendo a família de um paciente e interagindo com eles. Isso veio para ficar, vai E as continuar. A medicações, tá gente não dando acredita que, direitinho nos apesar da horários? legislação ser temporária, ela vá sair ou cair depois da E ela pandemia. tá se alimentando Tá? devagarzinho ainda? Aí é do outro Bom, ela está lado apresentando a assim, na família urina, com né? o paciente Um sendo odorzinho um pouco mais acompanhado. desagradável, assim, Isso né? Que trouxe não é uma de normal dela, né? celeridade, Como eu uma tempo com ela, eu presto dinâmica atenção. impensável Mas eu em, já falei ter, com a auditora, em épocas ela vai pré-pandemia. A prescrever uma gente forma não, mais leve. a gente acreditava Faria que isso isso, né? podia transformar a vida dos pacientes, mas a gente não imaginava que as Não, não famílias comenta teriam com a nada. aceitação da forma Até que porque não tá tiveram. muito Então, cheiro assim, foi forte, não. muito Só um odorzinho. proveitoso, foi muito interessante e é uma coisa que vai ficar. Outra coisa que a gente tem vontade e a gente tem discutido muito são as novas formas de trabalho. O que é o business partner ou como esse modelo? A gente percebe que não só o mundo mudou, mas e com essa mudança do mundo, as relações de trabalho também precisam mudar. Porque você está metade do tempo em casa, metade do tempo na empresa. Em casa você tem filha, você tem que parar de fazer o que você está fazendo no seu horário e acompanhar a aula de uma criança pequena. Você não pode delegar isso mais simplesmente para a escola e achar que não existe. Então, tem afazeres domésticos, toda essa relação de empregos, ela precisa mudar, ela precisa ser vista de forma diferente. Os dias de trabalho não podem ter mais horas comerciais. É a minha visão, isso tem N implicações trabalhistas, tem visões diferentes. Eu acho que é esse o ambiente que a gente quer discutir. Porque
por que de 8 às 18, se de 3 horas eu tenho que parar para dar atenção para a escola dos filhos, até às 5, e eu não posso retomar esse trabalho para fazer alguma coisa que eu estava fazendo de 8 às 10? Quais as implicações trabalhistas para isso no futuro? Quer dizer que eu estou trabalhando de 8 às 22 de forma integral? Eu preciso parar às 11h30 para preparar almoço e só volto 2h30? Como é que isso vai ser visto? E no contraponto disso daí, dessas relações de trabalho, a gente vê também que as pessoas estão querendo formas de trabalho diferentes. A gente fala em milhões de desempregados no Brasil, a gente fala de empresas fechando. Só hoje eu vi uma estatística do IBGE, parece que nos 15 primeiros dias de junho foram fechadas 512 mil empresas no Brasil. 1,5 milhão, se não me engano, 1,2 milhão fecharam as portas. 512 mil foram declaradamente em função da pandemia. Empresários chorando, pedindo para prefeitos abrirem os shoppings. Ainda ontem a gente estava discutindo, será que esse choro, será que não é só uma antecipação e a vontade ou a válvula de escape de eu culpar um vírus ou eu culpar um governante por algo que aconteceria de fato no futuro, como aconteceu do Uber com os táxis, como está acontecendo dos bancos digitais com os grandes bancos. Então, assim, essas mudanças e as mudanças da forma de trabalho, elas estão aqui e o vírus só antecipou. E aqui, esse gráfico que eu trago aqui, esse dashboard, é de uma plataforma que a gente implantou de inteligência artificial para fazer processos seletivos, para nos ajudar nos processos seletivos. A gente tem 7 vagas em aberto durante a pandemia. Nós continuamos crescendo, só o primeiro semestre do ano a gente cresceu mais de 40% e 7 novas vagas de emprego. 439 pessoas se cadastraram para essas 7 novas vagas de emprego. Só 190 terminaram o cadastro. Porque o cadastro exige um teste, exige que você faça um teste de perfil comportamental e ele leva, e é avisado a todos os cadastrados, que esse teste vai levar de 1h30 a 2 horas para ser feito. Ou seja, aproximadamente aí pouco mais de 1/3 das pessoas que se cadastraram tiveram saco e paciência para poder ir até o final nos testes. Estão precisando mesmo de trabalho? Estão querendo trabalhar de fato ou querem um emprego à moda antiga? Quer chegar lá, mas onde é que eu mando o meu currículo? Não, agora a gente está fazendo um processo seletivo diferente. Mas eu não quero responder esses testes, eu quero mandar o meu currículo. A gente vê respostas desse tipo nas redes sociais. Ok, você quer mandar o currículo? Pode mandar, ele não vai ser lido. Sendo bem prático e objetivo, porque não é mais assim que funciona. Qual é o seu nome mesmo, que eu já risco aqui do processo seletivo. Então, assim, a gente precisa ser prático, também entender o que as pessoas querem. Elas querem trabalho, elas querem emprego, como é que isso vai funcionar? Essas relações de trabalho, eu acho que precisam ser bem revistas, tem mudanças na legislação. A gente acredita que nós, na Qualivida, como uma plataforma de delivery de saúde, podemos oferecer trabalho para muita gente. Hoje a gente já atende mais de 70 cidades no interior, em 5 estados do Nordeste, e as pessoas que se cadastrarem na nossa plataforma terão oportunidades de trabalho, de atender pacientes de convênio, atender pacientes particulares, que antes talvez elas não tivessem. Mas será que elas querem só o emprego com a carteira assinada ou elas querem atender também esses pacientes de forma diferente, ou de formas pontuais, para que isso permita um atendimento, permita uma maior capilaridade e que a gente de fato leve saúde a mais gente, a mais pessoas. Então, isso tudo é o que a gente vê. Quando a gente vai para novas formas de trabalho, a gente vê também que o delivery chegou para todos os lados e novas formas de logística também estão acontecendo. Eu não sei quem já percebeu que as entregas das compras que vocês fazem no Magalu, no Mercado Livre, na Americanas.com ou Alibaba, AliExpress, o que seja, elas não são mais entregues pelo correio. Se vocês separarem, sente durante 1, 2 horas nos horários normais de entrega na portaria do prédio de vocês, são carros particulares fazendo entregas cheio de caixas. São novas empresas de logísticas que estão surgindo através de aplicativos.
Eu trouxe aqui 2 exemplos que são empresas de logística que contratam motoristas particulares no estilo Uber para fazer entregas particulares e fazer entregas dessas empresas de logísticas. O Mercado Livre rompeu com o Correio há alguns meses e hoje só utiliza motoristas particulares para fazer suas entregas. Então, aqui a gente tem 2 plataformas, é o Shipify, que você se cadastra e pode, com seu carro particular, fazer entregas, e o Mercado Livre com o Envio Flex, onde ele contrata carros particulares para fazer essas entregas. Então, assim, essas são parte das tendências que a gente acredita. Nesses modelos de negócios, nesses modelos que estão se desenvolvendo e que ganharam forma durante a pandemia ou ganharam velocidade na pandemia, que a Qualivida tem se pautado e tem acreditado. E aí a gente percebe que isso tudo precisa de uma integração. E quando a gente diz que a gente está se transformando numa plataforma de delivery de saúde, onde nós somos uma integradora de dados, onde a gente promove a iteração. Eu preciso ter relação entre esses pacientes, entre o cliente. Então, eu tenho o paciente no centro, eu tenho a relação com o profissional que vai atender na casa dele, eu tenho a relação com dispositivos, com wearables que podem ser colocados no paciente, na internet das coisas. Eu tenho uma interação com as farmácias, com modelos de logísticas. Por que eu tenho que ter um centro de distribuição logística no Ceará, no qual a gente tem, que foi construído há 2 anos atrás, o nosso centro de distribuição logística da Paraíba, para atender os 3 estados do Rio Grande do Norte, a Paraíba e Pernambuco, porque ele está em João Pessoa, porque estava centralizado, está há 1 ano esperando documentação. Agora em junho faz 15 meses que ele está esperando documentação. A gente já começou a atender no estado de Pernambuco numa nova forma, integrada com as farmácias locais, com distribuidores locais. Ou seja, o centro de distribuição da Paraíba, antes dele funcionar, ele vai ser encerrado, porque já não tem mais sentido. Então, em 15 meses, um planejamento que a gente fez, um dinheiro que a gente hoje desperdiçou, pela demora do governo, pela demora o atraso na legislação, ele vai ser desativado antes mesmo de começar a funcionar. Interação com os hospitais, para poder transformar essa relação paciente, casa-hospital, casa-clínica, muito mais fácil. Então, assim, essa integração de dados é o que a gente acredita que são as tendências, estão nas tendências e as promessas para o mundo pós-pandemia. E mais do que só eu falar, eu queria ouvir a opinião de vocês também, eu queria ouvir qual é a disposição, o pensamento sobre isso. E aqui algumas imagens do que a Qualivida, como eu disse, acredita e vem fazendo, ensino e pesquisa, muito antes das lives se transformarem num boom, a gente já transmitia, como nós temos mais de 600 profissionais cadastrados e ativos atendendo nessas cidades, a gente precisa promover a educação desses profissionais e o aculturamento deles. Então, aí a professora Almerinda Lued, especialista em segurança do paciente, fazendo uma live, coincidentemente, em novembro, sobre segurança do paciente. Era presencial e ela foi transmitida para toda a nossa equipe. A gente acredita nos profissionais, as empresas, elas, por mais tecnologia que tenham, não são feitas a não ser de pessoas. A tecnologia é só um meio de transformação dessas mudanças, né? Do que a gente quer. Então, autonomia do paciente, se o paciente quer ir para a praia, ele tem o direito de ir para a praia, mesmo que ele tenha uma doença terminal, que às vezes pode ser que não seja recomendado, que isso encurte a vida dele, ele precisa ter a experiência, a vontade e o desejo do paciente precisa ser respeitado, isso precisa ser conversado com a família, construído com a família e com o paciente, mas tem que acontecer. Tecnologia, é desnecessário a gente reforçar isso, né? E sustentabilidade. Se só no ano passado foram quase 2 toneladas
de resíduos sólidos que a gente destinou corretamente. Se a gente não olhar para o meio ambiente, a gente também não consegue interagir com o mundo. A gente viu aí que o mundo parou, precisou respirar, muitos lugares se recuperaram, o nível de poluição caiu drasticamente. Em Veneza, o fundo do mar que não se via há não sei quantos anos passou a ser visto pelo período que a diminuição de movimento aconteceu por lá. Então, assim, a gente acredita que isso precisa ser reforçado e é esse tipo de cultura que a gente tem promovido na Qualivida. A gente não acredita que nós vamos conseguir essa transformação se não for uma transformação cultural, uma transformação que parta de dentro. Não de cima para baixo, é uma coisa construída com todos na empresa. A gente discute os protocolos de retomada em reuniões com todos, a gente discute o planejamento estratégico aberto, a gente tem reuniões para ouvir as pessoas, principalmente quem está na ponta nesse contexto todo. Eu acho que em termos de apresentação é um pouco disso. Eu quis ser breve para a gente ter mais tempo de discussão dos casos. Quem quiser pode nos seguir nas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn. Tá aí as redes sociais para nos acompanhar e ver um pouco dessas mudanças. Tá? Obrigado, Alessandra. Obrigado, pessoal. Estou à disposição aí para discutir com vocês. Obrigada, Marcos, por tua apresentação, por compartilhar um pouco dessa virada na Qualivida, que é uma empresa que já estava com um caminho super positivo, mas vocês não deixaram de lado aquela máxima, né, de que não se pode desperdiçar uma boa crise, né, e repensar o negócio. Com certeza. A gente acredita que o time que está ganhando se mexe também, sempre para melhorar. Sim. Perfeito, perfeito. Ficou super claro na tua apresentação. Eu tenho uma pergunta para você e para a Aurora, mas antes eu vou compartilhar uma pergunta que chegou aqui da Olivia, que ela foi específica para você, Marcos. Ela pergunta que se dentro desse contexto do home care, qual é a sua opinião sobre a telemedicina? Você expôs um pouco, né? Uhum. Da importância e de que você entende que veio para ficar, mas ela te pergunta se você considera que seria uma competitividade desleal, uma vez que o paciente da sua cidade pode consultar um médico de qualquer outro lugar do Brasil ou de fora do Brasil que tenha referência em determinada especialidade. Qual a tua opinião? A gente acredita, eu particularmente acredito que a concorrência ela é sempre benéfica, seja lá como for. Ela nos tira da zona de conforto e ela permite que a gente reinvente os nossos negócios. A concorrência só é temerária ou desleal quando a gente não está preparado para enfrentar essa concorrência ou quando você briga em condições diferentes. Nada impede, hoje existem diversas plataformas, eu conheço pelo menos 20 plataformas para que os médicos se conectem e possam oferecer telemedicina para qualquer lugar também. Então, do mesmo jeito que um médico de São Paulo concorre com um médico em Recife ou aqui em Salvador, ou o médico da Índia pode concorrer com o médico daqui, a gente também pode concorrer com os médicos de lá. A despeito da questão da concorrência, sobre a telemedicina, é importante frisar que nós acreditamos que a telemedicina ela não é de um uso indiscriminado e para qualquer situação. E aí a gente tem N exemplos, ela é um filtro do processo de atendimento. Ela é uma das etapas que podem ser feitas dentro da cadeia de atendimento a esse paciente. E basta a gente enxergar como é que a gente quer se posicionar dentro dessa cadeia. Existirão situações em que a telemedicina vai resolver
por si só na primeira consulta. E aí eu trago de novo uma experiência bem particular, onde eu consultei com um dermatologista há 15 ou 18 dias atrás, porque eu tive herpes zoster, mostrei as feridas pelo corpo e ele viu e ele perguntou, pediu para filmar uma parte ou outra do corpo e dali, por conhecer parte do meu histórico, ele traçou um diagnóstico e prescreveu toda a medicação via sistema, mandou a receita online e tudo, e aí você vai na farmácia e compra sem eu nem ter ido ao consultório. Por coincidência, estava a 2 bairros de distância do meu, mas podia estar em São Paulo, podia estar no Rio Grande do Sul, Recife, qualquer lugar que seja. Então, assim, quando você tem um histórico, quando você tem um acompanhamento, acho que a telemedicina ajuda. E existirão outras situações que, ao invés do médico, você pode mandar um enfermeiro fazer um acompanhamento, uma análise clínica daquele paciente e um especialista de um grau mais difícil vai permitir. Então, o que a gente quer e o que a gente acredita é facilitar cada vez mais o acesso à saúde para a população. E a telemedicina vai fazer isso. Vai baratear o serviço, vai baratear o acesso a mais gente. E com isso, outras especialidades surgirão. Perfeito, perfeito. A pergunta que eu queria trazer, você, logo no começo da sua apresentação, falou sobre como vocês estavam pensando o paciente no centro, né? Então, o sucesso do cliente, né, que é o modelo atual de acompanhamento que a maioria das empresas vem ou trabalhando ou tentando implementar, ele olha muito isso, né? Não é a gente ter somente a atenção ao nosso cliente, mas é a gente pensar e fazer todo o possível para que esse cliente atinja o seu objetivo. E eu achei super interessante você trazer esse viés, porque nesse momento da crise, nós temos percebido que esse foi o caminho mais onde as empresas tiveram maior assertividade, porque elas foram lá em busca, né, dos objetivos. A gente na Anshan passou muito por isso também. No primeiro momento, a gente ligou para todos vocês, associados, para entender o momento de cada um, por mais que sejam muitos, a gente ligou um por um, entendeu o momento de cada um e foi criando e adequando os nossos produtos. O Benchmark é um exemplo disso, para atender essas demandas. E esse ponto está muito ligado ao ponto que a Aurora trouxe, como você mesmo fez a referência na sua fala, da questão da dificuldade de a gente fazer uma mudança de cultura, né? Se você pudesse compartilhar um pouco mais sobre essa experiência, você trouxe o exemplo do planejamento estratégico, de como você tirou o seu pessoal interno, né, os seus funcionários da zona de conforto para esse movimento acontecer. Se você puder compartilhar um pouco qual foi, na sua percepção, o ponto de maior dificuldade no processo dessa mudança de cultura interno. E, Aurora, se você puder complementar falando um pouco sobre isso, né, dando alguns direcionamentos sobre como fazer esse trabalho, que é movimentar o transatlântico, como você comentou, Marcos, mas que é possível ser feito, né? E você trouxe o seu exemplo. Isso. Esse movimento, ele é um movimento um pouco de formiguinha. E ele passa, conversando depois com alguns dos nossos líderes ou das pessoas da equipe, né, ele passa por algumas fases. Desde você estudar quais são as tendências ou que você está observando de futuro, e até você começar a formular as frases e as ideias e as teses e compartilhar isso com a equipe. Então, assim, na hora que você começa a pesquisar e a ver, e aí formulando essas teses, e compartilha com a equipe, a primeira ideia é de que você é um lunático, de que você é um doido. Eu ouvi exatamente essa palavra, você é um lunático. Então, assim, aí você começa a compartilhar e elas vão se aculturando de que essa doideira, ela tem embasamento. E o mais importante não é você trazer ideias soltas, é você trazer ideias e exemplos de onde você está tirando isso e por que você está tirando isso. E
começar a mostrar para as pessoas que elas precisam estudar, que elas precisam entender qual é esse novo contexto, que elas precisam abrir a mente, precisam ler. E aí, livros escritos há 20 anos atrás ainda têm um poder muito grande hoje. Um deles é Libertando o Poder Criativo, escrito em 2001, reescrito em 2011, que hoje é extremamente atual. E aí você vai conversando com a equipe, vai mostrando, vai incentivando eles a pesquisarem, a fomentarem o desenvolvimento, e eles vão absorvendo aquilo ali. E depois você vai trazendo outras ideias, vai tirando isso, tirando-os da caixa. E um fator assim, bem importante para a gente foi que nesse processo do Elunático, coincidentemente, o Covid chegou e expôs isso tudo. De uma certa forma, ele facilitou para que a gente entendesse que era possível. O home office, eu faço home office há 4 anos, 2 vezes por semana, eu já fazia. Eu já incentivava outras pessoas na empresa a fazer home office. Mas em 45 colaboradores diretos, a gente tinha eu e mais 2 que faziam home office 1 vez por semana e assim, a pulso. Porque tiveram filho e assim, eu vou, mas ficava meio turno e corria para a empresa. E depois, quando todo mundo precisou, a gente tem hoje gente que não quer nem voltar para o escritório. Então, alguns choques precisam ser dados também nesse processo cultural. Mas eu acho que é um trabalho de formiguinha, aí conversando e mostrando e trazendo exemplos e incentivando essas pessoas a verem, e aí você vai construindo isso na cabeça das pessoas, na mente das pessoas. Eu não sei como é que a Aurora passa por isso, né, nessa parte de consultoria, o que ela tem visto nas outras empresas, como é que conduz, mas é importante a gente entender e saber também. Olha, você parecia que a gente tinha combinado, né, Alessandra? Porque as apresentações, elas interagiram, eu trouxe mais conceitos e o Marcos parece que colocou esses conceitos, traduziu rapidamente aí, e nos slides ele conseguiu colocar na prática. É um pouco de... Desculpa. Essa questão de lunático eu achei ótimo, porque parece que você está falando algo que é completamente assim, fora do normal, né, do propósito. Mas é justamente isso que faz toda a diferença. É o inédito que vai fazer, que faz a diferença. Então, vocês são um exemplo muito bom de reinvenção, de inovação e dessa cultura organizacional, porque também não dá para fazer, como o pessoal da tecnologia diz, pivotar, né? Mudar o rumo, se não tiver uma estrutura. E você mostrou aquela imagem do terraço, né, da varanda que vocês têm. Antes de você falar que era lá, eu já estava aqui apreciando. E quando você falou, você nota assim que dá afinidade, parece que salta a imagem. E a cultura organizacional é isso, é um desafio, porque é um conjunto de pessoas com suas bagagens juntas, mas eu venho percebendo, porque eu fiz muitos conteúdos durante a pandemia voltados ao comportamento. Então, a gente trouxe as questões de felicidade, trouxemos o mindfulness também, como atenção plena. Existem pesquisas que a atenção plena mitiga os riscos nos dilemas éticos. Então, eu vim trazendo pontos de fortalecimento das pessoas, porque no fim do dia, quem aperta o enter para o certo e para o errado é uma pessoa. Então, a gente precisa cuidar dessas pessoas. Então, é nesse cuidado que se estabelece a cultura organizacional. A cultura organizacional se estabelece em eu fazer algo que não coloque marcos
numa situação que eu não gostaria de estar. Então, se eu começo a identificar essa ética do cuidado, eu começo a ter realmente uma cultura organizacional que vai privilegiar o bem-estar de todos. E aí é feito aquele, eu uso muito a figura de um pontinho, de uma gota num rio, né? Você coloca, se você botar ali uma gotinha, vai fazendo aquelas ondinhas que vai perpassar todos da organização. Então, se você acha que uma atitude não vai fazer a diferença, para o bem e para o mal vai fazer. Então, as pessoas, e eu acho que isso é a notícia boa, em meio a tantas notícias que não foram tão boas, né, tantas perdas, tantas situações difíceis de administrar, é que as pessoas estão receptíveis a isso. Eu fui convidada, segunda agora fez 8 dias, a uma reunião de compliance nacional, em que me foi oportunizado falar sobre um texto que eu fiz há 15 dias, mais ou menos, uma sexta-feira antes da reunião, que falava sobre fé e ética. Eu acordei com esse pensamento de que, falando aí o que Marcos disse do lunático, mas eu vejo mais assim, Marcos, é aquela pessoa que enxerga uma oportunidade onde ninguém está vendo e com fé ela continua, ela vai caminhando e em cada pisada o chão vai aparecendo. Então, eu fiz um texto comparando fé e ética, que elas se complementam muito, porque dentro da fé existe ética e dentro da ética existe a fé, de que vai dar certo, e aquele posicionamento que muitas vezes as pessoas, como é que você disse não a tal empresa, como é que você teve tal comportamento? Porque a gente precisa ter ética, não tem como ser meio ético. Então, elas se complementam muito. E o feedback que eu tive dessa reunião, para mim, foi completamente surpresa. Eu vi como as pessoas estão sensíveis e querendo se alimentar desses temas e querendo uma cultura organizacional que lhe permita conviver com outras pessoas. A importância que é a felicidade no ambiente de trabalho, a ética no ambiente de trabalho, porque tudo isso tem uma vida muito curta quando não existe. Nós somos potencialmente fraudadores e podemos desviar, mas também somos potencialmente éticos. Então, a gente trabalhar esse contexto ético é importante para que essa cultura organizacional se firme, independente de fiscalização, independente de controle. Lógico, os controles internos existem, a governança existe, mas trabalhar dentro de uma perspectiva de que cada um vai saber fazer o seu e de uma forma ética. E eu, com os feedbacks que eu recebi, eu vi como as pessoas e como as organizações estão sensíveis a esse aspecto. Eu acredito que a pandemia veio realmente para modificar olhares e perspectivas, e cabe a gente, porque dentro de um evento tão trágico, a gente precisa ter as lições aprendidas desse momento. E eu vejo que uma grande lição aprendida é esse caráter humano e esse caráter, vamos sair de manhã, ou vamos para a nossa mesa de manhã, a fim de fazer o certo, a fim de dormir em paz, de ter uma tranquilidade, sabe? Porque até as pessoas que já tiveram envolvimento, a gente vê, existem pessoas que vão ser sempre erradas. Não é sobre essas pessoas que a gente está conversando. A gente está conversando sobre aquelas pessoas que querem fazer o certo e que, às vezes, culpam, digamos assim, o sistema, ou culpam sempre foi assim, e continua. Mas isso não tem vida longa. Então, a gente quer trabalhar com essas pessoas que querem fazer o certo e não sabe como. E quando você vê que fazer o certo, muitas vezes,
dá até menos trabalho que o fazer errado dá trabalho. Porque você tem que fazer o errado, ainda tem que esconder o errado, ainda tem que viver num estado de mentira, num estado de discrição, né? No estado de medo. Tensão. E isso são questões que nós, seres humanos, nessa faixa de que quer fazer o certo, não consegue ficar muito tempo. Então, trazer essa realidade é a nossa missão. E Marcos está de parabéns nessa condução. E ele fez referências e fez também até o Fora da Caixa deles. E eu digo para todos aqui, participa também do Compliance Fora da Caixa, Marcos, da gente, na próxima semana, porque a gente quer pensar diferente, a gente quer descomplicar o compliance, a gente quer democratizar o compliance. Por quê? Na medida que a minha cultura organizacional trabalhada ela reverberar em outras organizações, a gente vai começar a ter uma rede de organizações éticas, funcionais, sustentáveis. E, como você bem disse, o planeta está respondendo. Eu tenho sido acordada por pássaros na minha janela, e isso não acontecia. Aí, eu não quero perder isso. E aí a gente começa a repensar no pequeno detalhe. E nem todo detalhe é tão pequeno como esse de a gente receber uma visita de manhã cedo dos passarinhos e lembrando que a gente faz parte desse planeta e que a gente tem, sim, responsabilidade dos nossos atos para conosco, para com o próximo e para com o planeta também. Então, cultura organizacional, Alessandra, eu entendo que é justamente isso, essa responsabilidade e uma noção dessa responsabilidade, porque também não adianta você jogar para os teus colaboradores, para os teus funcionários, algo que não tenha uma comunicação clara, que não tenha um treinamento e que haja uma exigência fora de um padrão que ele possa fazer legalmente. Vamos ter que abrir essa regra do jogo, tem que ficar clara, comunicada, treinada, para a gente saber como a gente deve se conduzir. Por isso que tem um código de conduta, que é uma ferramenta excelente para o aculturamento, não aquele código de conduta que fica na recepção levando poeira, ou aquele código de conduta que no final do ano, sei lá, quando vai ser feito um treinamento. Não, aquele código de conduta que a gente gosta de estudar, que a gente sabe, aquele código de conduta que a gente tem dúvida, que a gente vai tirar, aquele código de conduta, inclusive, que é alvo de melhoria contínua das próprias pessoas que utilizam o código, porque todos os dias há um enfrentamento nas organizações, e esses enfrentamentos trazem novas soluções e novos problemas, e tudo isso é uma melhoria contínua que pode ser feita dentro da organização, e a cultura organizacional está aí também para isso. E a partir do momento que eu tenho essa cultura, que eu tenho um canal de denúncia que vai me subsidiar de várias informações necessárias para a minha melhoria contínua, eu tenho, como o Marcos falou aí, o transatlântico dando o cavalo de pau que quiser, porque vai estar todo mundo firme ali nas suas posições e a engrenagem está bem feita. Eu acho que é isso aí, Aurora. Obrigado pelas palavras. Eu acho que essa questão de ética é um termo extremamente delicado que às vezes a gente não quer ficar tocando muito no assunto porque parece que é chato. Parece que você é o chato sempre que aborda isso. Menos do que o código de ética ou o nosso código de conduta, a gente fez questão de colocar ética nos nossos 10 mandamentos. Nós criamos os 10 mandamentos e colocamos ética. E junto de ética, a gente colocou dois outros mandamentos que estão atrelados a ele. Responsabilidade financeira, que muitos no segmento de saúde acham que as empresas de saúde não podem ter lucro, não podem, e a gente quis separar muito o lucro do pecado religioso
da necessidade de responsabilidade financeira. Ter lucro não é um pecado, muito pelo contrário, ele é uma necessidade de responsabilidade financeira. E a gente não pode ter responsabilidade financeira e lucro a qualquer custo. E aí é onde a gente coloca a ética junto. Porque a qualquer custo, se eu transgredir a ética, transgride outro valor nosso, que é a segurança do paciente. Se eu transgrido a ética em nome da responsabilidade financeira, única e exclusivamente em nome do lucro, eu posso levar a diminuir uma segurança do paciente, que é o que eu não quero, é o que eu não posso, como meus 10 mandamentos. Então a gente cria muito essa balança para que as pessoas reflitam sobre as suas ações diárias. Eu falo muito sobre qual é a sua ação responsável. Estudando um pouco sobre educação infantil, eu gosto muito dos 16 hábitos da mente. E um dos 16 hábitos da mente na educação infantil é os riscos responsáveis. Assuma risco responsável, que a gente precisa ensinar para a criança. E hoje eu sinto a necessidade de ensinar aos nossos colaboradores e aos nossos parceiros, assuma riscos responsáveis. Vá lá, assuma o risco. Qual é o custo desse risco? Vai trazer mais prejuízo? Ele vai trazer mais resultado? Comece a mensurar o custo-benefício e tenha autonomia, vá desenvolvendo também. Seja também um lunático responsável. Traga essas boas ideias, venha para cá, pense na ética na hora que você for tomar essa decisão. Então, todos esses nossos 10 mandamentos, eles têm essas ligações. A gente traduziu o lunático para ousadia, que é uma palavra que eu não sou baiano, mas eu me apaixonei pela cultura baiana, e uma das palavras que eu mais me apaixonei foi a ousadia. Aqui a gente usa ousadia para tudo. Poxa, fulano é ousado, ele é para frente, ou ele pensa diferente, ou ele tá mais para um lado do que para outro, ou tá assim, cruzando uma linha num relacionamento. Tem um pouco de piada, tem um pouco de descontração na palavra ousadia usada pelo baiano, e ela carrega uma força muito grande. E isso faz parte do nosso mandamento, de um dos nossos 10 mandamentos, justamente por isso, essa ousadia, seja o lunático também, assuma riscos responsáveis. Então, assim, e sempre tendo em mente segurança do paciente, ética, responsabilidade financeira, pessoas não é só cliente, não é só paciente, são as pessoas do meio ambiente também, e são as pessoas da empresa, né? Nós somos feitos de pessoas, a empresa é feita de pessoas e para pessoas. Então, isso a gente faz parte do que a gente incentiva que os líderes propaguem, para que não fique só uma coisa, como você disse, no código de conduta, num treinamento de fim de ano. A gente precisa falar isso diariamente para todo mundo, para que eles reflitam, para que eles assumam. Aí é o que a gente acredita que aí vai absorvendo, e de fato você vai fazendo a transformação cultural. Porque transformação cultural ou transformação digital, que seja, porque o digital é um modelo de pensar, não é só inserir tecnologia, é como dar um cavalo de pau num transatlântico. Então, se não é da noite para o dia, não é uma hora, não é um jet ski que você vai ali e vira de uma hora para outra. Você tem que ir mudando esse mindset geral das pessoas. Mas eu acho que, assim, pensar bastante. Compliance é uma coisa que a gente gosta muito. A nossa empresa, desde quando nós tínhamos 30 e poucos pacientes, quando eu comprei ela em 2010, nós adotamos uma postura de governança corporativa e regras de compliance, porque a gente acredita, apesar disso não ser difundido, e aí a gente vai para ética e compliance e governança corporativa, não existe pagamento sem nota fiscal, não existe venda sem nota fiscal, e as pessoas às vezes acham isso estranho. Mas eu não preciso de nota, faz aí mais barato. Não dá, eu não consigo, porque isso vai me custar caro para pôr esse dinheiro para dentro, isso vai me arrumar outro tipo de problema, e na hora, lá na frente, se a empresa for vendida, for listada na bolsa ou qualquer coisa, isso deprecia substancialmente a empresa. Então é melhor pagar o imposto. Todo mundo está vendo aí o benefício também de pagar imposto. Ele precisa
dói, é caro, é alto, é injusto na maior parte das vezes, mas ele é necessário para uma equidade. Se todo mundo pagasse um pouquinho, talvez quem paga direito pudesse pagar um pouco menos. Né? Então, entra em todos esses conceitos, né? De ética, de responsabilidade financeira, de compliance e de governança corporativa. Eu acho que compliance e governança corporativa são duas palavras que, apesar de eu usar pouco com o time, são valores que a gente carrega muito lá na empresa. E às vezes é difícil a gente mostrar para as pessoas, poxa, lavar o besta, entendeu? Pagando esse tanto de imposto, emitindo nota para quem não precisa. Mas é porque a gente acredita no mundo melhor e as pessoas ficam torcendo para voltar. Eu quero voltar ao normal, eu quero voltar minha vida ao normal. Eu tenho dito, e eu ouvi isso conversando com um amigo outro dia. Você quer voltar ao normal, mas peraí, você não percebeu que o normal de antes não estava dando certo, não? Vamos voltar para uma coisa melhor, vamos evoluir, vamos ter mais passarinho na janela, vamos cuidar melhor um dos outros com mais carinho, com mais solidariedade. Então, acho que esse voltar ao que estava no passado não dá. A gente já percebeu que não dava certo, né? Então, vamos melhorar, vamos evoluir. Perfeito. Gente, eu acho que a gente poderia passar a tarde aqui batendo esse papo que está super rico e a gente está, né, conseguindo entrar, permear em vários aspectos, né, do que vocês dois trouxeram, mas eu preciso, infelizmente, interromper aqui o nosso bate-papo, só em respeito, né, ao horário que a gente se comprometeu, inclusive com vocês também, né? Mas eu vou reforçar aqui para os nossos associados participantes do encontro a disponibilidade de vocês, né? Caso eles queiram fazer algum contato, tirar mais alguma dúvida, né? Fazer alguma interação. E deixo também o convite para que vocês participem na nossa terceira e última edição desse segundo ciclo do Benchmark Nordeste, que vocês vão receber em breve o convite, e reforço mais uma vez que estamos de braços e ouvidos abertos, principalmente, para entender tudo que vocês têm precisado nesse momento e tentar adaptar as nossas entregas para que possamos criar as conexões que vão ajudá-los nesse momento, para qualquer que seja o desafio que vocês estejam passando. Aurora e Marcos, mais uma vez, super obrigada pela participação de vocês. Foi super agradável a tarde e eu espero revê-los, pelo menos virtualmente, em breve. Obrigada, viu? Obrigado vocês também. E fiquem à vontade para nos seguir nas redes sociais aí, quem precisar, quiser entrar em contato, a gente está à disposição. Isso mesmo. Obrigada. Parabéns ao Ancham pela iniciativa. Parabéns aí ao Marcos também. Obrigada a todos que nos acompanharam. Tem evento gratuito na próxima semana para quem quiser ter mais um pouco dos assuntos que a gente falou aqui. E o que eu desejo que todos continuem com saúde, né, Marcos? Com certeza. Parabéns, vocês estão desenvolvendo um trabalho maravilhoso na saúde, diferenciado realmente. Parabéns, e que todos também tenhamos essa frente ética avançando no nosso país, para que a gente, como o Marcos disse, não veja o normal, não volte para o normal, não, que a gente crie o nosso futuro a partir de agora. Bom, um grande abraço para todos vocês. Um abraço, pessoal. Obrigada, Aurora, gente. vamos Tchau, conversar tchau. sobre o compliance fora da caixa depois, então. Tá joia, Marcos. Tá joia? Valeu. Um abraço. Obrigada. Tchau, Tchau. Bom dia para gente. vocês. Tchau, tchau.